Vamos começar a nossa lição. Bem-vindo a todos que estão em casa, assistindo mais uma aula da Escola da Manhã. Nós estamos felizes por você estar aí. E nós vamos começar a nossa lição no livro de Ruth. E a nossa lição 88. E o título é Ruth encontra um novo lar. Então nós vamos ler no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo qual mesmo? 1 a 17. 1 a 17, muito bem. Todos preparados? Então vamos seguir. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas. Ide-vos embora, que já sou muito velha. Já muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Alguém conhece o livro de Ruth? Alguém já tinha lido o livro de Ruth? Sim. Muito bom saber que vocês conhecem a história de Ruth. Agora vamos fechar as nossas Bíblias. Pode deixar a Bíblia perto, que depois na lição também a gente vai usar a Bíblia, tá? Mas aí a gente pode ler junto. Tá bom? Então nós vamos aprender sobre o livro de Ruth. E nós ouvimos na leitura que uma família sai de Belém de Judá,
Porque estava acontecendo o que lá? Fome, muita fome. Então eles vão para o campus, vão lá para Moabe, uma região longe até de Belém de Judá. E essa família tem por líder Elimeleque e a sua esposa chamada Noemi, e os seus 2 filhos seguem para uma terra de estrangeiros. E ali acontece o quê? Elimeleque morre, o pai morre. Então fica os filhos e a esposa sem o pai. E depois os filhos, eles se casam com moabitas. E o que acontece com esses 2 filhos de Noemi? Alguém lembra na leitura? Eles também morrem. Eles também morrem, né? O nome do mais velho era Marlon e do mais novo Quilion. Então, o que sobrou da família? Sobrou a Noemi viúva e sem os 2 filhos, com as suas 2 noras. Então nós vemos que naquele momento Noemi estava feliz? Não. Naquela época, uma mulher numa terra estrangeira, sendo viúva, era algo terrível, porque ela não tinha leis como as leis de Israel que protegiam uma mulher que não tinha marido. A mulher sem marido, ela ficava sem alimento, sem proteção, muitas vezes sem um lugar para ficar. E ela ia precisar depender dos favores que muitos não iam dar. Não existiam as leis de Israel nos outros povos. Então essa senhora, temente a Deus, que conhecia o Deus de Israel, o Deus que tinha feito uma aliança com o povo, escolheu aquele povo para salvá-los, ela sabe que ali naquele momento o Senhor veio e levou o seu marido e seus 2 filhos. E o que a gente leu ali na história de Ruth? Que ela tinha 2 noras, então, a Ruth e a Orfa. O que elas fizeram? Elas falaram assim, já que morreram os nossos maridos, vamos ficar aqui logo em Moabe, vou voltar para casa do meu pai, e vamos tchau, Noemi. Elas fizeram isso? O que elas fizeram? Elas ficaram com a Noemi. Mas por que elas ficaram com a Noemi? Nós sabemos que Noemi era uma mulher que conhecia o Deus de Israel. Ou seja, o coração de Noemi tinha sido transformado. Então, Orfa e Ruth moravam com ela, conheciam o comportamento de Noemi, sabia quem ela era. E olhava para ela e falava, nossa, ela tem algo muito grande dentro dela, que não é igual aos moabitas. E nós vamos descobrir na leitura, seguindo a lição, que ela vai demonstrar o que ela tinha no coração. Então, Noemi parte de Moabe e ela volta para onde? Alguém lembra? Para Israel. Ela volta para Belém de Judá, em Jerusalém. Ela volta para lá. E no meio do caminho, ela está com as suas 2 noras, né? Todo mundo está indo embora com ela. Mas aí Noemi para e ela fala assim, volta vocês para a casa dos pais. Não fica aqui comigo. Noemi sabia que ela não tinha nada e que ela ia uma viagem longa para um lugar que seria uma terra estrangeira para elas. A família delas ia estar lá em Judá? Elas não iam poder se casar, elas não iam poder ter seus pais, elas não iam poder ter proteção, alimento. E aí, porque elas eram viúvas, sim, viúvas podiam se casar quando o marido morresse. E aí, a Noemi, o que ela faz? Ela fala assim, eu vou pegar essas 2, estão indo comigo, a viagem vai ser boa, elas vão cuidar de mim, eu tenho uma chance para escapar. Noemi fez isso? Não. Noemi, muito pelo contrário, Noemi alerta elas, volta para casa de seus pais, não fica comigo não, volta para lá que vocês vão poder ser felizes, segura aqui nessa terra, volta para lá. E elas fazem o quê? Elas choram. Mas por que elas choram para não ficar com Noemi? Porque Noemi tinha um coração transformado.
Noemi tinha vivido com elas e elas tinham conhecido o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor fraternal, o amor que doa quando a gente não tem. Noemi aqui estava triste, não estava? Ou Noemi estava feliz? Ela tinha acabado de perder tudo, ela estava o caco. Noemi estava triste demais. E o que ela faz? Ela pensa nas noras, ela não pensa nela. Ela abre mão de si e fala, vamos embora, eu vou sozinha. Imagina uma senhora indo viajar no meio do deserto sozinha, correndo todos os riscos e perigos, fome, ladrões, tudo. E ela abre mão disso, porque ela ama aquelas mulheres, as suas noras. E ela insiste, nós lemos que ela ficou insistindo, volta, volta, volta. Então nós sabemos que uma pessoa transformada, ela tem um coração, ela recebe um novo coração. E que não importa se essa pessoa está passando um momento de desespero, até mesmo de perder seu marido, seus filhos, perder sua terra, sua comida, perder toda a segurança, ela ainda tem para dar. E o que ela tem para dar é o favor do Senhor, o amor. Olha que coisa mais linda. Então nós vemos que ali, então, uma delas volta. Quem é que volta? Orfa volta. Ela foi embora e Deus beijou Noemi e foi embora. Ela volta para sua terra. Então Orfa, o que Orfa pensou? Nossa, o que me espera nessa terra? Noemi acabou de falar que só me espera coisas tristes e difíceis. Noemi está certa, não tem nada que me prende a esse povo. Preciso voltar para minha casa, lá tenho meus pais, eu tenho tudo, vou ser feliz. Vou ser feliz terrenamente. Não tinha nada na família de Noemi que verdadeiramente, por mais que ela fosse impactada pelo amor de Noemi, ela não estava presa ao mesmo amor que Noemi estava. E então ela parte. Ela vai embora. Eu vou me casar, vou ser feliz, vou me alegrar. E Noemi agora, o que ela faz? Ela olha para Ruth e fala, minha chance. A Ruth sobrou aqui, eu vou me agarrar nela. E agora eu vou ficar com ela. Foi isso que ela fez? Noemi continua insistindo para que Ruth também vá embora. Então ela pega e fala assim, você viu a órfã, não viu? A órfã não foi embora? Ruth volta também. Só que a Noemi, ela diz uma frase que provocou o coração de Ruth. Noemi disse assim, Orfa voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Volta tu também. O coração de Ruth tinha sido transformado. E ali nós vamos descobrir na resposta de Ruth o que tinha no coração dela. Ruth, ela lembrou dos deuses dos moabitas. E o que ela responde? Ela responde a Noemi assim, e ela até que repreende Noemi. Porque a primeira frase que ela diz assim, não inste para que eu te abandone, não fica insistindo para eu voltar. Para com isso, eu não vou te largar. E aí ela continua, Noemi, onde você for eu vou, onde você dormir, eu vou dormir, o que você comer, eu vou comer. Não importa o que a gente passe, eu vou ficar com você, Noemi, não vou te deixar. E aí ela fala ainda assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela joga fora os deuses dos moabitas. Ela lembra, esses deuses eu não quero. Eu quero o Deus verdadeiro de Israel. O Deus da aliança, da promessa. É o Deus da família de Noemi. É esse Deus que eu quero. E ela diz ainda, faz uma promessa, que até com a palavra pesada que ela fala, olha, que Deus me castigue, que a morte nos separe. Eu não vou ficar com você, aonde você for sepultada, eu também serei. Então nós vemos que Noemi, ela deu a vida ao Senhor. E ela queria seguir o povo do Senhor, viver para Deus. Então nós vemos que um coração transformado, quando ele é cutucado, vai sair o que está lá dentro. Então Noemi e Ruth tinham esse amor do Senhor.
que quando o Espírito muda esse coração, dá um amor verdadeiro. Então as duas provaram que o Espírito, o amor de Deus, tinha mudado o coração das duas e elas se amavam por causa do Senhor. Isso é algo maravilhoso, é um amor que transforma a gente não é mais egoísta. Porque Ruth não podia ir embora. Noemi não podia ter se agarrado com as duas e ter feito chantagem. Vocês vão comigo, vocês são minhas noras. Vocês vão me abandonar no meio do deserto? Ela fez isso? Não, jamais. Elas sabiam que elas tinham algo precioso, que era o amor do Senhor. E o que acontece? Agora elas voltam e elas vão embora. Elas continuam a viagem para Belém de Judá. E aí elas voltam para a terra de Noemi. Talvez ali a terra de Noemi com certeza estava largada, ela não tinha onde dormir direito, a casa devia estar caindo aos pedaços. Ela não tinha o que comer, não tinha nada na casa. E elas chegam em Judá e elas têm que enfrentar uma situação terrível, porque Noemi, ela é assim envergonhada, todo mundo olhar, né? Ela é olhar tudo aquilo e falar, nossa, ela volta sozinha, sem marido, pobre, com uma estrangeira. Que triste, olha o fim de Noemi. E ela teria que trabalhar duro para poder se alimentar. E o que acontece? Ruth corre, como nessa imagem, e ela vai trabalhar nos campos para recolher tudo que caísse na hora da colheita. Quando eles começarem a recolher a colheita e caísse cevada no chão, os homens não podiam pegar. Essa era a lei de Deus, para que ficasse para as viúvas que não tinham o que comer, para os órfãos, que é quem não tem pai, quem não tem mãe, pudesse ir lá comer. Então, ela vai atrás dos campos, mas ir pegar nos campos dos outros também corria um perigo, porque existiam homens ruins naquela época também, muitos, e que maltratavam as mulheres. Ela corria risco de violência. Era uma estrangeira, ela ia ser maltratada. Mas mesmo assim, Ruth vai até de manhã, até o final do dia, e ela não para de colher, enquanto ela não tem alimento para levar para sua sogra. E Boaz escuta, né, os trabalhadores vão contar para Boaz. Ele pergunta, quem que é essa mulher que está pegando a comida no chão? Porque ela é uma estrangeira, ele percebe que ela não é igual às outras. E ali os homens contam a história dela. Lembra, Noemi, esposa de Elimeleque. Olha que triste, e ela voltou com ela, cuidou dela, abriu mão da sua terra, do seu povo, e agora está colhendo. Olha, você está vendo que ela está indo procurar comida para sua sogra. Boaz escuta aquela história e ele fala, essa estrangeira, vou mandar ela embora para a terra dela. Ele fez isso? Não. Boaz, o seu coração se inclinou a Ruth, que ele falou, que coisa maravilhosa, essa mulher abriu mão dela, da sua vida, para cuidar da sogra. Que coisa maravilhosa. Boaz tem um coração diferente. Nós percebemos aqui também o coração de Boaz. E o que Boaz faz? Ele protege, ele dá alimento, pede para os seus servos ajudar, derruba mais alimento aí, deixa ela pegar, e que ninguém atrapalhe ela, e que ninguém maltrate ela. Ele pede para as pessoas cuidarem de Ruth. E ele conversa com ela e ele fala assim para ela, Ruth, eu ouvi a sua história, e que o Senhor te abençoa, te retribua os teus feitos. Noemi disse a mesma coisa para elas na leitura que nós fizemos. Ruth desejava que o Senhor pagasse a ela, desse bênçãos dos céus para ela. Era um coração, lembra que nós estamos falando desse mesmo coração, e Boaz fala a mesma coisa para Ruth. Enquanto os outros viravam uma cara para Ruth, essa estrangeira aí, ó, pegando as coisas, Boaz olhava para ela e falava, nossa, que valor, que coração, não é? Noemi, também uma mulher do Senhor, agora ela fala para Ruth ir lá conversar com Boaz, porque ela escuta a Ruth contando que ela foi lá nos campos de Boaz. Aí ela fala, Boaz, você foi pegar comida lá na terra dele? Esse homem rico,
Você foi lá, ele é da nossa família. E ela fala assim, ele pode ser um que pode te resgatar, te redimir. Alguém sabe essa palavra? O que é redimir? Salvar. Salvar. O que mais? Alguém quer tentar? Resgatar. Isso! Essa canetinha aqui não tá boa. Vamos lá. Redimir. Nós vamos colocar então o significado resgatar. Resgatar é quando a pessoa está numa situação que ela não consegue sair. Alguém precisa resgatar. Ruth podia sair da situação dela de miséria sozinha? Ela podia deixar de ser viúva sozinha? Ela podia se tornar daquele povo, pertencer ao povo sozinha? Então Noemi lembra a ela que ela pode ser resgatada, redimida por um parente. Existiu uma lei, né, na casa naquela época, que a lei chama a lei do levirato, que quando a mulher perdia o seu marido, o irmão teria que casar com ela para que ela tivesse um filho, para resgatar o nome do seu marido. O irmão mais novo, então, se casaria com a viúva. Então, o nome do marido, que seria o primogênito, viria a existir, continuaria existindo. E o Senhor tinha dado isso para que pudesse gravar os nomes das famílias. Isso era muito importante. Então Ruth, ela podia ter falado assim na verdade, Noemi podia ter falado assim para Ruth: Ruth, vai lá em Boaz, vai atrás de Boaz, coloca ele na parede e fala assim para ele: Boaz, tu és meu parente mais próximo. Você deve, porque a lei de Deus manda você casar comigo. Você vai ter que casar. Noemi faz isso? Não. Noemi não faz isso. Noemi fala para que Ruth vá de uma forma humilde pedir. Sabe o que Ruth faz? Vocês sabem? Como que a Ruth vai pedir para Boaz isso? Não. Teve a colheita. Quando tinha a colheita dos alimentos, eles faziam uma festa para comemorar a fartura que Deus abençoou aquela terra. Aí eles ficavam cansados e dormiam na plantação mesmo. Então Boaz foi dormir lá nos campos, lá onde eles fizeram uma colheita. Aí Noemi falou para ela: Ruth, vai lá e se deita nos pés dele, puxa o cobertor dele, e ele vai acordar. E você fala para ele que você veio pedir um favor. Peça a ele: por favor, Boaz, você é meu parente mais próximo, você pode me redimir? Você pode me resgatar? E de uma forma muito humilde, Ruth vai até Boaz, se coloca aos pés dele e faz o que Noemi pede. E ele olha para aquilo e fala: nossa, que coisa, ela veio se humilhar em meus pés. Ela não veio impor nada a mim, como tivesse o dever. Ele tinha o dever? Tinha o dever. Quem que mandava ele fazer isso? Não era a própria lei? Tinha o dever. Mas não é porque tem um dever é que nós podemos exigir. Por exemplo, a lei de Deus diz que nós devemos ajudar o próximo, certo? Às vezes a gente precisa, por exemplo, vocês estão precisando de uma canetinha. Eu estou usando um lápis aqui, meu lápis quebrou e eu estou sem o apontador. Aí você pede para o seu amiguinho: ele deve me emprestar, ele tem que ser bom ao próximo, ele tem que me emprestar. Aí ele empresta, você aponta, não está certo. Não é porque a pessoa deve emprestar para você, porque Deus quer que nós sejamos amorosos uns com os outros, é que eu devo exigir ou achar que eu sou bom porque ele tem que me emprestar, porque a lei diz que ele tem que emprestar. Quando ele me empresta, eu olho e falo: é um favor, ele me emprestou, obrigado. Você me deu algo, que me emprestou algo que era seu e que eu precisava. Muitas vezes a gente age igual, não é? E Ruth fez assim?
Não. A Ruth foi lá pôr o dedo no dedo, assim, no nariz de Boaz? Não, ela não foi colocar o dedo no nariz de Boaz. E quem sabe o que Boaz foi fazer, então, depois que ela contou, ela pediu? O que Boaz foi fazer? Ele falou, isso aqui é um baita de um problema, eu vou fingir que eu não ouvi. Foi isso que ele fez? Não. Boaz fugiu? Não. Ele vai lá, ainda manda comida para ela, para que ela levasse comida para sua sogra, para mostrar que ele cuidaria dela, independente da resposta. Boaz era um homem de respeito, era um homem de um coração transformado. E sabe o que ele faz? Conquistar o direito de resgatar. Sabe por quê? Boaz não podia resgatar ela direto. Existia um outro parente mais próximo de Ruth, de Noemi, e que deveria casar com ele. Aí ele vai lá atrás desse remidor e vai falar assim, ó, Noemi voltou e ela trouxe a Ruth, aquela estrangeira, e você vai ter que comprar as terras delas e tudo que você tem vai ser delas. Ele sabe que a lei era isso. Quando você resgatava, você tinha que dar toda a sua herança para o filho daquela mulher. Vocês acham que esse remidor quis obedecer a lei? Porque quem ordenava isso era a lei. Você acha que ele deu toda a sua herança para o filho que iria nascer? Sim. Esse remidor não quis. Ele falou, não vou cumprir a lei. E era a lei de Deus. Ele vai lá, Boaz chama os homens da cidade para que aquela conversa fosse vista por todos. E ali, o próprio remidor, que era o outro parente, ele diz que não, e ele tira as sandálias dele e fala, isso aqui é a prova de que eu não vou obedecer a lei. E isso era um sinal de vergonha, de humilhação. Ele se expôs à vergonha, aquele remidor, dizendo que ele não cumpriria a lei. E ele diz, ó, para eu não perder o que eu tenho aqui, ó, minha herança, fica você, Boaz. Fica você, Boaz, com elas. Compra você. Boaz era um homem pobre? Não. Era um homem rico, isso mesmo, ele era rico. Então, o que ele faz? Agora, Boaz tinha o direito de resgatar. Porque o remidor não podia. Ele não queria. Ele não tinha compaixão nenhuma por Noemi. Ele não tinha amor nenhum à lei de Deus. E Boaz? O que Boaz faz? Boaz agora foge. Não. Boaz fugiu? Não, Boaz não fugiu, não. Boaz dá toda a sua herança. Dá tudo que ele tem para resgatar Ruth. Pode perguntar. Você que falou, tia? Quando a gente vai poder brincar? Só depois que acabar a aula, tá bom? E se você prestar atenção, tá? Então vamos lá, continuar. Então Boaz, ele adquire, ele conquista o direito de, agora ele pode, legitimamente, ele conquista o direito de resgatar a família, o nome de Noemi e Ruth. E ele fez isso por quê? Porque ele amava a Deus. Ele amava a lei de Deus e ele amava o próximo. Então ele tirou Ruth de um estado que ela não podia, ele libertou ela daquela situação. E ele pagou um alto preço. Boaz deu tudo o que ele tinha. Tudo. E não falou, vou ficar sem nada. Não, preciso fazer isso, é a lei de Deus. Isso vai ser bom para elas. Isso é correto. E nós vemos pela história de Ruth que Cristo fez exatamente isso, mas pelas almas. Cristo conquistou o direito de nos resgatar. E Ele nos resgata do poder do pecado que nos leva à morte eterna. E qual foi o custo da morte de Cristo? Qual foi o custo? Para perdoar os pecados. E o que custou? O que Ele teve que pagar? O que Ele teve que dar? Exato, a vida dele. Cristo deu a vida. E Ele é Deus, Criador dos céus e da terra.
Ele deu a sua própria vida, o maior custo de toda a existência. Olha que coisa maravilhosa! E isso para nos livrar, porque o pecado tem poder sobre nós. Lembra o parente mais próximo que não quis? O pecado, ele não tem compaixão nenhuma de nós. O inimigo, Satanás, não tem nenhum amor a nós. Ele não se compadece por nós. Ele vê a gente na lama do pecado, ele quer que a gente se atole até a morte. E quando ele vê o custo, Satanás sabe que ele não pode pagar. Satanás pode ir na cruz, sendo o sacrifício perfeito a Deus, sem nunca ter pecado. Quem que cumpriu a lei em santidade, sem nunca errar, sem nunca desobedecer a Deus? Quem nunca desobedeceu a Deus? O Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei, ele foi obediente. Todos os dias do seu coração, de toda a sua mente, e tudo que ele fez foi com uma alegria a Deus. O pecado não age em nosso favor. Cristo age em nosso favor, o pecado não age em nosso favor. Assim como aquele remidor não age em nosso favor. Então Cristo, ele deixou, aonde Cristo saiu? Ele saiu do seu lar de glória. Deus habitando no lugar de perfeição e poder. E ele sai de lá para vir a essa terra, para morrer, para dar o que é mais precioso, a sua vida. E ele morre e fica morto? Cristo ressuscita, conquista todo o direito, dando o seu sangue puro e perfeito, para nos resgatar do poder e do castigo eterno. E como que nós devemos nos comportar? Como nós devemos nos comportar? Como que a gente vai até Ele? Nós temos uma grande lição de Ruth. Antes de falar como Ruth ela agiu, nós vamos no livro de Lucas. E vamos ver quem acha primeiro Lucas 1:68. Lucas 1:68. Sem assoviar, por favor. Achei. Thomas, lê pra gente em voz alta, por favor. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo. Muito bem. Nós estamos falando aqui, de redimir. Lembra que nós estávamos falando quem pode redimir? Aqui no texto está escrito: Bendito o Senhor Deus de Israel. Porque o Senhor Deus, está falando do Senhor Jesus, porque visitou e resgatou o seu povo. Olha que passagem maravilhosa. Então nós vamos agora voltar a lembrar qual foi a postura de Ruth. Não tem problema, gente, é só você ouvir. Então nós vemos qual foi a postura de Ruth quando ela foi pedir um favor. Ela se humildeceu. Ela sabia que ela não merecia nada de Boaz. Não tem problema. Então ela foi até Boaz pedir um favor. Quando nós vamos a Cristo em oração, quando nós vamos falar com o Senhor, nós devemos ir o quê? Humildes? Ou nós devemos falar: Senhor, me salva hoje. Eu quero ser salva agora. Porque eu mereço a salvação. É assim? Não. Porque o Senhor disse que vai salvar. Eu quero a salvação. Na verdade, não. Nós vamos lembrando que nós não merecemos a salvação. Que nós é quem que peca contra Deus? Quem que desobedece a Deus? Nós é que pecamos contra Deus. Nós desobedecemos os nossos pais. Nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Nós lemos muitas vezes a Bíblia e nós não temos respeito que é aquela palavra de Deus. Nós não temos um amor em nós mesmos por Ele. Nós precisamos de um coração novo, assim como Noemi tinha Ruth, Boaz. E Ruth mostra como nós devemos ir, como um pecador, porque é o que nós somos. E pedir: Senhor, eu não mereço. Eu pequei. Eu quebrei as suas santas leis. Eu não amo a Ti, eu amo mais correr, brincar de pega-pega do que a Cristo que morreu na cruz. Eu acho que eu sou bom porque eu faço as coisas corretas quando minha mãe me manda.
E isso dá o nosso direito de ir ao céu, morar na casa do Santo Deus? Não. Jamais. Nós devemos esperar e suplicar ao Senhor que Ele é bondoso para nos dar, de forma humilde como Ruth foi. Otávio, por favor, pode abrir? Agora nós vamos fazer uma grande descoberta com a história de Ruth. Tem algo maravilhoso que aconteceu na história. Por conta dessa história maravilhosa de Boaz e Ruth. Eu vou abrir a Bíblia, vocês não precisam abrir agora, vocês vão acompanhar, tá bom? Você quer ler? Tá bom, então abre Mateus no capítulo 1. Não precisa todos abrir não, tá bom? Pode ficar sem, que aí a gente vai escutar. Vão ter palavras difíceis, pode ler com calma, não tem problema se errar. Do 1 até o 6. Livro de geração de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e Pérez, e Zera, e Prez. e Pérez, Gerou Esrom. Isso. E Esrom gerou Abraão. Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nação. E Nação gerou a Salmão. Isso. Salmão. Salmão gerou a Raabe. Gerou de Raabe. Gerou de Raabe, Boaz. E Boaz gerou a Ruth. Gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que é a mulher de Urias. Nós lemos aqui a genealogia do Senhor Jesus Cristo. É a família do Senhor Jesus Cristo. E nós seguimos aqui, vou começar a ler só uma parte, que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou quem? Ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Nós vemos o nome de quem? De Ruth? Sim. Nós vemos o nome de quem? De Ruth, de Boaz, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. O Senhor trouxe Ruth a pertencer à família do Senhor. Ruth, uma estrangeira, agora participava da família do povo de Deus e da genealogia do Salvador Jesus Cristo. Nós podemos nos tornar, João, da família do Senhor. Não importa em que nação, em que povo, em que terra nós nascemos. Nós precisamos buscar o Salvador e Ele nos torna o quê? Filhos de Deus e nos dá um seu nome. Olha que coisa maravilhosa, nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. E não apenas um dia e falar, Ele não veio. Nós devemos buscá-lo constantemente, até que Ele venha. Porque é Ele que vem e nos humildece e nos dá o verdadeiro arrependimento e o perdão. Aí Ele faz orar de verdade. E o Espírito vai lá e dá um novo coração. Amém.